Olá, professora Cida. Amei. Nossa, que filme maravilhoso. De fato é mesmo, é uma lição de vida que o Somaruki deu para todos nós, né, do mundo inteiro. O Somaruki até entrou pro livro dos recordes, né, que uma pessoa de 84 anos mais velha, né, do mundo a se alfabetizar. Somaruki não desistiu, jamais. Ele juntou a vontade que ele tinha, porque ele tinha recebido uma correspondência há muitos anos, e como ele não sabia ler, ele ficou com a correspondência guardada até ele aprender a saber ler, né? E aí, quando foi divulgado que no Quênia, que era o país onde ele morava, ia ter escola gratuita para todos, ele nem pensou duas vezes em se matricular. E tentou várias vezes, a professora relutou, né, bastante pelo fato da idade dele, né, dele com essa idade ele não poderia estar frequentando as aulas junto com os outros alunos. Ele falou primeiramente que ele não tinha o material, ele foi arrumou o material, depois falou que ele não tinha o uniforme, ele arrumou o uniforme também, né, e ele tentou, né, até ele conseguir, tá? Até amoleceu o coração dela, porque ela realmente viu o que ele queria, né, a tá fazendo as aulas dela, a tá se alfabetizando. Pro Somaru, que a educação era importantíssima. Ele falava assim que toda riqueza, toda sabedoria de uma pessoa, ela tá na ponta de um lápis. Porque sem a alfabetização, a pessoa não seria nada, não teria nenhum poder. Era o ponto de vista dele. E não deixando também de lado, né, a professora Jane também, que fez um papel fundamental, né, na vida dele, porque ela estava tendo até complicações até com a própria vida dela pessoal, né, que o marido dela também participava, né, dessa linha diferente do governo, né, e ele estava recebendo várias ligações, né, tá falando sobre ela, para ela tá desistindo, né, de ligações só de mentirosas, né, falando contra ela, para ela tá desistindo, né, de tá lutando, né, pelo seu Maruki. E ela não desistiu. A minha história de educação não é tão profunda quanto do Somaruki. O Somaruki eu considero assim que ele ficou sendo parecido um mártir, né, da educação, porque ele lutou, né, com todas as garras, né, dele, com bravura, contra a cidade inteira. Ninguém era a favor, né, dele tá estudando. Ele tinha, né, também as lembranças dele do passado. Ele se dizia o mal. Quem era o mal? Era pessoas que lutavam contra a República Dominicana, República Britânica, porque os ingleses vieram, né, para o Quênia e expulsaram, né, os quenianos das suas terras para estar ficando com as terras dele, que era de propriedade deles, né? E, claro, com agressividade, matavam as famílias, não estavam nem aí. E os Mau-Maus, eles eram um grupo de pessoas, como o Sr. Maruki era também, que não baixou a cabeça. Ele lutou pelo Quênia, pelas terras dele, pelo país dele até o fim. Perdeu a família, perdeu a esposa, os dois filhos. Mas para quê? Para conseguir o objetivo deles, né? Que era o direito deles, né? Que era pelo menos o direito de eles terem, né, uma moradia. Na época ele não teve também a educação, porque no Quênia, quando ele era jovem, não tinha educação gratuita para negros, para ninguém. Por isso mesmo, ele não se alfabetizou. A minha singela semelhança com a vida dele é que, pelo meu pai e minha mãe ter se separado e as coisas apertaram muito lá em casa, e nem foi por a minha mãe ter pedido. Minha mãe nunca me pediu, mas eu me senti na obrigação de estar ajudando, né, com as despesas de casa, para poder comprar minhas coisas.
E eu era tão pequena, tão jovem ainda, que eu só tinha 9 anos, quando eu fui trabalhar de doméstica, e que eu estudava à tarde. Não tinha nem minha série, não tinha de manhã, só tinha à tarde. E eu não desisti de estudar. É, as minhas notas eram excelentes notas. Eu, eu nunca tinha tirado nem vermelho, vim tirar vermelho depois que eu já estava já com 16 anos, que quando eu comecei a namorar. E às vezes eu relaxo um pouco, falta um pouco, mas eu consegui. Eu sou o que eu sou hoje, eu sou a mulher guerreira que eu sou hoje. Eu amadureci muito com isso. A minha maturidade veio bem cedo por conta desse fator na minha vida. Mas eu não desisti. Não desisti de estudar e consegui coincidir as outras coisas. As duas coisas. Eu coincidi estudar e trabalhar ao mesmo tempo e com luta, garra, frio, é, chamação de atenção e várias outras coisas que eu passei. Humilhações, né? Que eu passei quando eu era doméstica. Baixo salário, eu ganhava quase como uma pessoa, um escravo mesmo, porque as pessoas, quando eu era pequena, não era proibido trabalho de criança. E isso era muito ruim, porque como você era criança, por mais que você fazia o trabalho bem feito, você ganhava muito pouquinho, pouquinho mesmo. E isso na época era muito ruim. Aí, graças a Deus, hoje não, já não é mais, né? A gente é proibido, né? O trabalho infantil. E graças a Deus, por vários fatores, a lei determina que a criança tem que estudar, né? Só estudar. E o senhor Marude, ele no filme, por conta de tudo isso, que a professora ficou insistindo, né, na educação dele, por ele ser idoso ainda, e todo mundo, ninguém queria, né, na cidade, eu já relatei que falar que ele não poderia estar estudando junto com as outras crianças. O diretor da escola, ele era muito mal, eu acho que ele era do lado, né, da Britânia, né, ele era do lado das pessoas que abaixavam a cabeça, porque ou você, nessa época da República Britânica, ou você enfrentava eles, como o senhor Marude enfrentou, ou você abaixava a cabeça e estava do lado deles, né. Então, quando ele foi expulso, né, da escola, e a professora também foi, e ela foi exonerada para outro lugar, mais longe ainda, para quê? Para ela ver se ela desistia de tudo isso. Ele não desistiu, ele foi até, né, o presidente mesmo da República, né, falar do lado dele, mostrou, até tirou a camisa, mostrando as agressões que ele teve nessa época. Tudo para quê? Para o Quênia estar hoje como está, porque ele foi uma das poucas pessoas, mas que foram guerreiros e que conseguiram com bravura as terras dele de volta e conseguiu brigar, né, contra a República, brigar, né, com o domínio colonial britânico. E ele mostrou, né, para o presidente que tudo que ele sofreu pelo Quênia. E que agora ele estava lá por ela. Para quê? Para aquilo tudo não parar. A educação tem que ser gratuita para todos. E que tudo aquilo que ele fez não poderia ser em vão. Né? Que o trabalho da professora tinha que continuar, que ele também, não é porque ele era idoso, que ele não poderia estar ali aprendendo, e que era para ele, o presidente compreender isso, que por conta desse fator, ele conseguiu trazer todo mundo, né? Conseguiu, quer dizer, o Quênia está hoje o que está, porque eles não abaixaram mais para a República, né, da Britânica. E a história dele é inspiradora no fator da educação dos seres humanos por conta disso tudo, porque ele queria, né, ler a carta, até no fim ele consegue, né, ler a carta. Ele até falou para a professora assim
que era para ela ler para ele, que ele não aguentava mais, que ele ainda estava indo em formação ainda de palavras, estava conseguindo ler, mas que ele não aguentava mais. E aquela carta era do próprio presidente da República, né, retribuindo ele, né, por tudo que ele passou, por tudo que ele enfrentou, em honra ao mérito e em agradecimento pela vitória dele, né? E é realmente inspiradora, né, para todos nós, né, da educação, tanto lá do senhor Marujo quanto lá da professora Jenny, né, que a gente não pode, primeiramente, escolher, né, quem são as pessoas que nós vamos alfabetizar, a idade, classe social, e ele também mostrou muito isso, né, no filme, que a gente não pode desistir, né, tanto lá do aluno, que ninguém pode desistir de ser alfabetizado, independente do país que ele nasceu, independente da classe social que ele tem, e também do lado da professora, que a gente tem que enfrentar assim, tem que ter muito amor à profissão e tá lecionando, né, com dedicação, porque a maior vitória foi ela ter auxiliado, né, o seu Marujo, na alfabetização dele, e ele conseguiu, né, se formar, né. Então, foi por tudo isso que esse filme é muito maravilhoso e compreendedor da educação. E não somente, né, na educação, mas pelo nosso país. Na hora da gente votar, na hora da gente escolher nossos governantes, na hora da gente ir contra eles, quando eles determinarem alguma forma de repúdio, né? Que a gente tem que ver, né, nossos direitos, nós também temos direitos, nós temos deveres, nós também temos direitos, e não podemos abaixar a cabeça, a gente tem que sempre amar a nossa pátria e ir sempre em frente para ter uma educação melhor, um país melhor para todos nós.